Olá pessoal, estou de volta para fazer a exposição aqui da quarta aula e da nossa última aula relacionada à disciplina Estrutura Funcional da Educação Infantil. Na terceira aula nós concluímos com essa imagem, demonstrando para nós como deve ser organizado uma sala nessa faixa etária chamada de educação infantil, né? Esse tipo de sala de aula pode ser organizado tanto na faixa etária de 2 anos, como 3, 4, 5 anos. Já na faixa etária de 0 a 1 ano de idade, a gente viu que não se pode ter esses objetos, como mesa, cadeiras, né, móveis no espaço, para não correr risco ou colocar em risco a vida da criança com relação a acidente, com relação a se machucar. E dando continuidade aqui, já na nossa quarta e última aula relacionada à disciplina, vai dizer que a opção por esta forma de organização das salas devem se prever já de antemão um espaço reservado à realização das atividades do cotidiano. São as atividades da hora da rodinha, quando a professora, o professor dá as boas-vindas, conta história, canta com os alunos, trabalha o calendário, faz a chamada e etc. Então, tudo isso já tem que estar no seu planejamento. Como é que eu vou iniciar minha aula amanhã com as minhas crianças? Como é que eu vou receber? Eu vou fazer um meio círculo, né? Organizar em meio círculo, em círculo, as cadeiras, né? Para que eu possa fazer uma contação de história naquele momento, para que eu possa cantar com as crianças, né? Fazer a chamada, trabalhar o calendário, de que forma eu vou trabalhar esses aspectos na minha aula amanhã. Então isso tem que ser pensado e repensado na hora que você estiver planejando. E para tudo dar certo, você tem que aplicar aquilo que está no seu planejamento. A organização dos cantinhos deve ser bem planejada e assim como nas salas, ambiente deve reunir os materiais adequados à sua proposta. Então, pessoal, por exemplo, eu vou levar as crianças para uma sala ambiente. Então, eu vou ter que planejar isso dia do meu planejamento. Na hora que eu estiver planejando, eu vou até a sala ambiente, conversar com a pessoa responsável, ver como que está a sala, se tem condição de me receber com meus alunos, ver se os objetos pedagógicos que eu quero utilizar nessa aula está tudo em condições de uso, ou se não tem esses objetos, se não tiver eu vou ter que mudar. Para que senão você vai planejar uma coisa e chegar lá não vai ter como você aplicar o seu planejamento. E aí sua aula não vai ter muito significado com relação à aprendizagem da criança. Então tudo isso tem que ser bem planejado e com muito cuidado. O cantinho da leitura, por exemplo, deve reunir livros apropriados à faixa etária, né, de papel, pode ser de plástico, de tecidos, e os confeccionados pela própria criança, revista em quadrinho, álbuns e demais materiais escritos que se julgar necessário. O cantinho das artes deve incluir materiais como tintas diversas, né, antialérgicas, claro, e de fácil limpeza, né, porque com certeza as crianças ela vai se lambuzar, vai se pintar, e aí você depois tem que levar elas para tomar banho ou lavar as mãos, e se for uma tinta que não é de fácil limpeza, vai dificultar, né? Pincéis, tinta para pintura a dedo, massa de modelar, argila, giz de cera, lápis de cor, canetas hidrocor, tesouras sem ponta, claro, colas, papéis coloridos, folhas brancas, revista para recorte, dentre outros, né? Você pode utilizar outros objetos, outros materiais, de acordo com aquilo que você planejou e de acordo com o que você achar necessário para esses cantinhos. O cantinho da dramatização poderá ter um espelho afixado na parede, em altura proporcional ao tamanho das crianças, trajes diversos, de preferência guardados em um baú, né?
fantasias, chapéus, perucas, lenços, bijuterias e maquiagens, né? Então esse é um cantinho da dramatização que você pode acrescentar outros materiais, né? Pessoal, é importante aqui trazer para vocês a reflexão e a compreensão de que muitos desses materiais nós, enquanto professores, juntamente com os alunos, podemos confeccionar, né? A questão dos livros, de imagem, de desenhos, de figuras, né? No cantinho da dramatização a gente pode confeccionar. E talvez vai ter um significado interessante, porque a criança vai se sentir valorizada quando ela faz parte desse processo de construção. Ela vai se sentir valorizada, ela vai estimular mais, né? Se tornar mais estimuladas e assim sucessivamente, né? Então é importante. Nessa mesma linha, podem também ser preparados cantinhos de história e geografia, matemática, psicomotricidade, ciências, etc. Tudo que o projeto em curso exige, ou seja, exigir e o espaço permitir. Ou seja, tudo aquilo que a proposta pedagógica exigir, tudo aquilo que o espaço onde você recebe as crianças permitir, né, for adequado, você pode trabalhar com as crianças. É também aconselhável a criação de um cantinho para repouso dentro da própria sala, mesmo que a instituição já tenha um ambiente próprio para o repouso, pois nessa fase do desenvolvimento as crianças ainda sentem sono em diferentes períodos do dia e assim, caso seja necessário, pode descansar sem precisar deixar a companhia de seus colegas e da professora ou do professor. O cantinho da soneca pode ser composto por alguns colchonetes, travesseirinhos, lençóis e cobertores e até alguns bichinhos de pelúcia, né? Então aqui está sugerindo para nós que pode ter o cantinho da soneca, né? Mesmo que a instituição já tenha lá uma sala reservada, né, após o intervalo, talvez o sono, após o almoço, mas é necessário na própria sala de aula ter o cantinho da soneca. Porque tem crianças que sentem sono, às vezes não sente sono depois do almoço, mas lá na sala de aula, depois do intervalo, ele está cansado, ele pode sentir sono. Então, você está trabalhando uma atividade, a criança se sentiu sono, ela vai para o cantinho, com todos esses materiais, esses objetos que foi mencionado aqui, e ela vai dormir um pouquinho ali, descansar um pouquinho, sem perder a companhia dos colegas e do professor ou professora. E ele deve ser composto dessa forma, para que a criança fique mais tranquila e possa realmente descansar. Os colchonetes revestidos com uma capa plástica ou emborrachada que facilite a limpeza. Podem ficar empilhados em um lado da sala, acessível aos pequenos, e os lençóis e travesseiros em armários ou prateleiras em que sejam facilmente alcançados. Essa forma de organização ajuda o desenvolvimento de ações autônomas e evita constrangimento. Claro que o professor aqui vai ser o mediador, mas é importante que o próprio pequeno ele vai e pega o seu colchonete, pega o seu cobertor, né? Por isso que tem que estar em altura relacionada à estatura da criança. E isso é importante para o desenvolvimento de ações autônomas, para que a criança se torne autônoma e independente também e evita constrangimentos também. Então isso é importante. A criança pode se dirigir ao cantinho sempre que tiver sono, sem interromper as atividades dos colegas e sem se sentir constrangido. Por causa da grande facilidade de acumular pó e sujeira, os colchonetes devem ser limpos diariamente com água, sabão e pano úmido, né? Então, aqui vocês podem questionar, professor, mas essa criança, ela vai atrapalhar a aula nesse momento e tal. Tudo isso é dialogado, é conversado, é conscientizado no decorrer do dia a dia até o término do ano, ou até o término dessa etapa da educação básica chamada educação infantil. Então é conversado, todo dia, no início da aula você pode fazer um momento de conversa com relação ao uso dos cobertores, né, ao uso dos carpetes, né, dos colchonetes, como deve a criança
pegar, como deve a criança usar, né, como ela faz na hora que estiver com sono. Tudo isso é conversado dia a dia de acordo com a necessidade. Brinquedos pedagógicos, né, blocos pedagógicos, encaixes, quebra-cabeça, fantoche, jogos de memória, cubos, torres, livros de pano, de plástico, de papel, bate-pinos, bolas, sucata, instrumentos de percussão, fantasias, brinquedos sonoros e luminosos. Tudo são objetos que devem compor a sala de aula. Aqui um exemplo, né? Pessoal, com esses materiais aqui, que é chamado de material concreto, eles são bastante importantes, né? E tem um significado muito grande na aprendizagem da criança. Aqui você pode trabalhar vários aspectos. Nós podemos trabalhar a coordenação motora da criança, né? Nós podemos trabalhar as formas geométricas, nós podemos trabalhar as cores, nós podemos trabalhar as letras, podemos trabalhar sílabas, montagem, composição de sílabas, até mesmo de palavras, né? E assim sucessivamente. Então, o material concreto hoje, né? Que é chamado de material dourado, né? Devido a essa importância, o significado que ele tem na aprendizagem da criança, a riqueza que ele tem, ele é indispensável hoje na educação infantil, de modo específico, educação infantil e ensino fundamental 1. Então, é indispensável no espaço que nós vamos receber as nossas crianças da educação infantil e ensino fundamental 1, esses materiais. Materiais de papelaria, né, tintas, massas de modelar, cola, elementos da natureza, né, que a gente pode confeccionar, tesoura, lápis colorido, giz de cera, hidrocor, livros, revistas, equipamentos audiovisuais como TV, videocassete, aparelho de DVDs, gravador, toca-fitas, aparelho de som, retroprojetor, computador, fitas de vídeo, DVDs, mobiliário, mesas, cadeiras, estantes, quadro branco, armário, colchonetes, tatames, tapetes, filtros e outros, rouparia como lençóis, fronhas, almofadas, travesseiros, protetores de berços, cobertores ou edredons. Então, esses materiais, esses objetos são indispensáveis hoje no espaço da sala de aula com relação a essa faixa etária ou essa clientela. Claro que talvez muito desses materiais aqui já estão ultrapassados, né? Por exemplo, videocassete, né? Aparelho de DVD, toca-fita, né? Mas podem ser substituídos por outros mais modernos e talvez bem mais adequado à aprendizagem dos alunos, né? Então pode substituir ou talvez a escola também não tenha tudo isso, né? Mas vocês podem organizar suas aulas, ou nós podemos organizar com aquilo que a escola tem, ou propõe, ou disponibiliza para nós. Compondo o ambiente, o mobiliário é outro aspecto altamente relevante a ser considerado, né? Projetado para atender as crianças pequenas, o mobiliário da educação infantil, como já é de seu conhecimento, deve ser adequado ao tamanho das crianças, facilitando a realização das atividades em grupo e o acesso aos materiais e brinquedos de interesse da criança. Foi aquilo que a gente já falou, né? Todos esses materiais, todos esses recursos pedagógicos, né? Brinquedos, objetos, deve estar adequado à faixa etária da criança e deve ser guardado ou colocado em prateleiras, né? O armário também onde a criança possa alcançar para pegar e desenvolver a atividade. As mesas e as cadeiras devem ser organizadas em pequenos grupos, geralmente com 4 mesinhas, sobre as quais fica dispostos materiais para desenho, pintura e escrita.
As prateleiras e as estantes também de tamanho adaptado, além de compor e dividir o espaço. Deve organizar e guardar materiais, equipamentos, jogos e brinquedos, mas mantendo-os ao alcance das crianças, que já foi mencionado. E nunca é demais lembrar, todo material ou equipamento a ser fixado nas paredes, como murais, quadros de chamada, giz, linhas e janelinhas do tempo, cartazes, deve respeitar a estatura e o campo visual das crianças, tornando-se visíveis sem nenhum esforço, para que a criança não canse, para que a criança não fique angustiada e estressada. Então, tudo isso tem que estar de acordo à estatura da criança. Os cuidados com a conservação e a limpeza dos ambientes são os mesmos que você já conheceu no início deste tópico, com a maior atenção aos brinquedos e os jogos, que são em maior quantidade nessa etapa, tornando-se porta de entrada de fungos, ácaros, insetos, quando não bem higienizados. De posse dessas informações, você agora tem conhecimento suficiente para, em conjunto com os professores, outro professor, a outra professora, né, com o coordenador dos departamentos, supervisor, diretor, né, organizar da melhor maneira possível o espaço da educação infantil na instituição em que trabalha. E a sua intervenção eficiente no espaço depende, acima de tudo, da sua efetiva participação na construção, na implementação e na avaliação da proposta pedagógica da escola, né? Ou seja, essa participação sua ou nossa enquanto professor, essa intervenção nesse processo para se tornar eficiente e efetiva, eu devo me planejar bem, eu devo avaliar o processo bem, eu devo avaliar todo o processo de construção e, de modo específico, a proposta pedagógica da escola. Dessa forma, a minha participação, a minha intervenção, ela vai ser eficaz, ela vai surtir efeito, ela vai ter um significado maior. Pessoal, nós falamos tudo sobre... Tudo não, né? Mas bastante sobre o processo educacional, o processo de ensino-aprendizagem da educação infantil, a partir de teorias, a partir do Ministério da Educação, a partir de vários pensamentos, né? Que provém de vários pensadores. E agora, a gente vai apenas fundamentar com a lei que rege a educação tudo isso que nós falamos. A gente vai perceber que tudo que falamos está fundamentado na lei que rege a educação brasileira, que é a LDB, Lei Diretriz e Base da Educação Brasileira, que é a Lei 9.394/96. Então, tudo sobre a educação infantil, tudo que fundamenta, que estrutura a educação infantil está dentro da LDB. Como também da educação fundamental, como também do ensino médio e assim sucessivamente. Então, LDB, Lei Diretriz e Base da Educação Brasileira, Lei 9.394/96. Lei Diretriz e Base, número 9.394, foi promulgada em 20 de dezembro de 1996. Desde então, ela vem abrangendo os mais diversos tipos de educação. Educação infantil, agora sendo obrigatória para a criança a partir de 4 anos. Ensino fundamental, ensino médio, estendendo-se para os jovens até os 17 anos. Além de outras modalidades do ensino, como a educação especial, indígena, no campo e ensino à distância. Cabe a nós brasileiros segui-la, tornando a educação muito mais humana e formativa. Mesmo porque o sistema educacional envolve a família, as relações humanas, sociais e culturais, né?
Então vocês viram aqui que a Lei Diretriz e Base da Educação Brasileira, a LDB, a lei que rege a educação brasileira, ela abrange todos os níveis da educação, como também as modalidades educacionais brasileiras. Lembrando que a educação infantil ela só é obrigatória a partir de 4 anos de idade, ou seja, a partir da pré-escola. Já de 0 a 3 anos ela não é obrigatória, né? Ela pode ser disponibilizada às crianças, mas ela não é obrigatória. Obrigatória mesmo só a partir de 4 anos de idade. Isso quer dizer que hoje no Brasil não pode crianças nenhum com essa idade de 4 anos, né, 4, 5 anos, ficar fora da escola, né? Ah, mas o pai está dizendo que a criança é pequena e não pode ir para a escola. Não, o pai não tem poder sobre essa decisão, né? Essa decisão de obrigatoriedade a esse nível, essa idade da criança estar na escola é da legislação brasileira, é da nossa Constituição Federal, é da LDB. Então, hoje, uma criança de 4 anos, 5 anos estar fora da escola é crime e se for denunciado, os pais vão sofrer as consequências, né? E nós, enquanto cidadãos, ao saber que tem uma criança nessa idade fora da escola, a gente tem que cobrar do Conselho Tutelar, cobrar da família. Caso não será resolvido, a gente tem que denunciar no Ministério Público, porque é um dever nosso enquanto cidadão de acordo com a Constituição Federal. Se nós não fizermos isso, nós estamos omitindo. Então, é obrigatório. Criança de 4, 5 anos estar na escola. Um outro aspecto importante aqui também é que cabe a nós seguirmos a essa lei. Está dizendo que se nós seguirmos, colocar em prática os princípios da LDB, nós vamos ter uma educação de qualidade. Mas, infelizmente, eu acho que até agora vocês perceberam que a teoria dos princípios da LDB é uma coisa e a prática é outra. E eu quero deixar essa reflexão mais uma vez para nós, que nós estamos aqui hoje nesse curso, né, de formação para atuarmos em sala de aula, para fazermos a diferença. Senão nós vamos continuar com a educação do jeito que está, que vem vindo aí há séculos, desde do século XVI, de 1549, com a educação jesuítica, até chegar aos dias atuais do mesmo jeito, só reproduzindo aquilo que já vem reproduzido há séculos. Então, nós não estamos aqui para ser mais um professor, mais uma professora, não. Nós estamos aqui para ser o professor, a professora, aquele que vem para fazer a diferença, aquele que vem fazer de tudo para colocar os princípios da LDB em prática. E dessa forma, nós vamos estar fazendo a diferença no processo educacional. Lá no artigo 29, né, da LDB, vai dizer que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. É uma redação dada pela Lei número 12.696 de 2013. Olha que reflexão a LDB traz para nós, né? Nessa fase, ou seja, nessa primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil, a criança tem que ter um desenvolvimento integral com relação aos aspectos físico, olha só, aspecto físico, psicológico, intelectual e social, né? E esses aspectos, ele deve ser desenvolvido daquela forma que a gente viu, né, nas aulas anteriores ou em slides anteriores, né, que a gente prepara a sala de aula daquela forma, coloca os materiais, fixa nas paredes daquela forma. Então, daquela maneira, nós vamos estar o quê? Trabalhando e desenvolvendo essa habilidade integral da criança relacionada ao quê? O aspecto físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade. Já no artigo 30, vai dizer que a educação infantil será oferecida em, primeiro, creche, né, ou entidade equivalente à creche,
para crianças de até 3 anos de idade, né? Essa é a primeira etapa da educação infantil, é a creche, ou entidade ou instituição equivalente à creche. Nessa instituição, nesse espaço, nós vamos receber crianças de 0 a 3 anos de idade. E a segunda etapa da educação infantil é a pré-escola, né? Pré-1, pré-2, para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Essa foi uma alteração dada pela redação da Lei número 12.796 de 2013 também. Já no artigo 31, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Que regras são essas? São essas regras definidas pela Lei 12.796 de 2013. Primeira, avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção mesmo para o censo ou mesmo para o acesso ao ensino fundamental. O que isso quer dizer? Que a criança não pode reprovar na educação infantil, né? Ela vai ser avaliada mediante um acompanhamento e registro do desenvolvimento naqueles aspectos que foi mencionado anteriormente, físico, psicológico, relacionado à questão motora da criança, coordenação motora e assim sucessivamente, né? Então, há um registro com relação ao desenvolvimento dessas crianças nesses aspectos. Ela não pode reprovar. É tanto, não sei se vocês sabem, mas o processo de avaliação das crianças se dá através de conceitos, né? São conceitos que você faz com relação às crianças. Segundo, carga horária mínima anual de 800 horas, distribuído por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Tudo isso incluído pela Lei 12.796 de 2013. Terceiro, atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Quarto, controle de frequência pela instituição de educação pré-escola exigida a frequência mínima de 600%, né, do total de horas. Quinto, expedições de documentação que permita atestar o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Aprimore seus conhecimentos acessando o curso CPT, né, da área Educação Infantil, elaborado pelo Centro de Produção Técnica. Ou seja, vocês podem entrar no site aqui da CPT e aprofundar mais o conhecimento de vocês com relação à formação da criança, né, o processo de ensino-aprendizagem da criança, na primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. Aqui são as referências, né, bibliográficas que vocês podem acessar e aprofundar, né? A gente sabe que durante as nossas aulas a gente não aprende tudo, né? Até porque em pouco tempo, mas são aulas que são disponibilizadas para vocês, né, que vocês vão acessar. E aqui aponta algumas bibliografias ou referências bibliográficas que vocês podem estar aprofundando ou recorrendo também a outras fontes, né? Nós, enquanto professores, devemos ser eternos pesquisadores durante a nossa vida, ou constantes pesquisadores, para estar sempre nos atualizando. Pessoal, obrigado a todos pela atenção, né? Espero que eu tenha alcançado a expectativa de vocês, né, através das aulas ministradas relacionada à disciplina Estrutura Funcional da Educação Infantil, e dizer para vocês que nós vamos ter outras aulas relacionadas a outras disciplinas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e que nossas aulas se tornou significativa na formação de vocês. Ok? Obrigado a todos e até a próxima aula.